eu sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de Língua Portuguesa do segundo ano do Colégio Emaús. Então, vamos às orientações. Você vai pegar aí o seu livro de português, nós vamos realizar uma correção lá na página 109, tá? Lembra que nós falamos na última aula sobre a interpretação de texto? O modo de interpretar o texto. Eu dei algumas dicas para você conseguir realizar isso com facilidade. E aí segue um texto, tá? Eu quero que você acompanhe aí comigo a leitura do texto para fazermos a correção. Então vamos lá? Hora de ler A Festa no Céu. Entre todas as aves, escolheu-se a notícia de uma festa no céu. Elas então começaram a provocar os bichos que não eram capazes de voar. Quando não tem pena, não vai à festa no céu. Que pena! Berrava a maritaca toda orgulhosa. O sapo, ouvindo aquilo, tratou logo de dizer: eu também vou. A maritaca ficou surpresa. Como? Sapo não voa? Pois bem, ele disse que tinha sido convidado e que ia de qualquer jeito. Justo ele, um sapo-boi pesadão e desajeitado? Era o que os bichos comentavam. E caíam na gargalhada. Já a maritaca zombava do sapo cantando. Vai haver festa no céu na noite de São João, mas só vai bicho que voa, mestre sapo não vai não. Ela cantava lá no ritmo dela. Mas o sapo tinha um plano. Pediu uma carona para ir à festa. E foi conversar com o urubu. Amigo urubu, você vai à festa no céu? Claro que sim. Todas as aves foram convidadas. Se você fosse uma ave, teria sido também, disse o urubu. Aí o sapo, que era muito vaidoso e orgulhoso, não quis dar o braço a torcer e completou. Pois sabia que eu fui convidado sim e que vamos nos encontrar lá? O urubu ficou surpreso e perguntou: de que jeito você vai, amigo sapo? Indo, respondeu o sapo, com sua bacarra escancarada, todo confiante. Até lá, camarada urubu, sem falta. O sapo saiu da casa do urubu, mas não foi muito longe. Ele voltou, entrou pela janela do quarto e escondeu dentro da viola que estava em cima da cama, porque sabia que o urubu ia tocar na festa. O urubu, mais tarde, pegou a viola, amarrou o tiracolo e botou asas para o céu. O sapo foi junto, amoitado no fundo da viola. Chegando ao céu, o urubu deixou a viola em um canto e foi cumprimentar as aves. Então, o sapo, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a pista da festa todo satisfeito. As aves ficaram espantadas quando viram o sapo pulando no céu. E toda hora uma perguntava curiosa: como você chegou até aqui? O sapo desconversava. Chegando, deixa de pergunta e vamos aproveitar a festa. E ele aproveitou mesmo, até que pela madrugada, sabendo que precisava da mesma carona para voltar, tratou de se esconder de novo no fundo da viola, enquanto o urubu se despedia das aves. Acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um para o seu destino. O urubu ia pelo meio do caminho quando estranhou um peso da viola. Será que era o cansaço? Ele não se lembrava de ter carregado tanto peso na ida. Foi quando, espiando para dentro do instrumento, viu os enormes olhos do sapo brilhando.
Ah, camarada sapo, então foi assim que você chegou à festa? Uma carona não faz mal a ninguém, respondeu o sapo, meio sem jeito. O urubu achou o sapo muito folgado e decidiu: por que você me fez de bobo? Vou te jogar lá embaixo, seu espertinho. E dizendo isso, o urubu emborcou a viola, o sapo, coitado, despencou das alturas e se esborrachou nas pedras. Dizem que é por isso que todo sapo tem o couro cheio de remendos. E dizem também que até hoje, mestre sapo não pode nem ouvir falar em festa no céu. Então aí, né, ficou esse texto que você provavelmente leu aí na sua casa. E agora nós vamos fazer a correção sobre o texto, sobre a interpretação de texto, ok? Então tá escrito assim, ó. Número 1. De que forma a maritaca e as outras aves começaram a provocar os bichos que não eram capazes de voar? Então, aí a resposta sugerida é dizendo que eles não iriam à festa, ok? Você concorda com a atitude desses animais? Por quê? Então, é uma opinião sua, né? Se você concorda, se você não concorda. Eu não concordo, porque eu acho que eles estavam provocando os animais que não podiam chegar até a festa no céu. No dia a dia, nós também costumamos ter atitude assim. Explique. Então, assim, esses tipos de atitude de provocarmos uns aos outros, de provocarmos um colega, isso não é correto, porque foi essa atitude que as aves, algumas delas, estavam fazendo com os animais que não podiam voar. 4. Releia. Mas o sapo tinha um plano. Pediu uma carona para ir à festa. O plano do sapo deu certo? Explique. Então aí a resposta é: deu, mas não do jeito que ele queria, pois ele acabou não pedindo a carona por orgulho e teve-se de esconder no violão do amigo. Então aí, muitas vezes na nossa vida também, né, trazendo para a nossa vida, nós temos orgulho, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, sem pedir. E o que nós aprendemos com o sapo? Que não custa nada nós pedirmos para o nosso amigo algo, algum favor. Número 5. Como os convidados reagiram quando viram o sapo na festa? Então, eles ficaram admirados e fizeram várias perguntas ao sapo, que desconversava. E número 6. Quando descobriu a verdade, o que o urubu fez? Tirou o sapo de dentro do violão e o jogou lá de cima do céu. Ficou chateado com o sapo. Número 7. Por que o urubu só percebeu a presença do sapo no caminho de volta depois da festa? Porque na volta ele estava mais cansado e estranhou o peso da viola. Provavelmente também o sapo deve ter comido muito, ficou mais pesado, né? Isso tudo. Número 8. Você concorda com a atitude do urubu? Por quê? Então você concorda? Eu não concordo, eu não acho certo o que ele fez. Mesmo que o sapo tenha mentido para ele não poderia ter jogado ele de lá de cima, né? Porque pensa, o sapo despencou, provavelmente nem sobreviveu. Número 9. Por que o mestre sapo não pode mais ouvir falar em festa no céu? Porque ele ficou o quê? Traumatizado com o que aconteceu, com o que lhe aconteceu. Então, o sapo ele ficou traumatizado. Na história, né, conta que ele sobreviveu porque ele ficou traumatizado. Mas se fosse na vida real, se um urubu jogasse um sapo de lá de cima do céu, provavelmente ele não teria nem ficado vivo, não é verdade? Você concorda comigo? E o número 10 aí, ó. Aí o sapo, que era muito vaidoso e orgulhoso, não quis dar o braço a torcer. Qual o significado da expressão destacada?
Então, ele não quis abrir mão de uma teima ou opinião, render-se a uma evidência, reconhecer erro próprio, dar-se por vencido. Então, ele não quis abrir mão disso. Número 11. Copie a frase, substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Então, aí, ó. E dizendo isso, o urubu emborcou a viola. O sapo, coitado, despencou das alturas e se desborrachou nas pedras. Então, as palavras destacadas aí são emborcou, despencou e esborrachou. Então, aí vamos substituir, ó. E dizendo isso, o urubu virou a viola, o sapo, coitado, caiu das alturas e se arrebentou nas pedras. Ok? E o número 12, leia o trecho observando a palavra em destaque. Indo, respondeu o sapo com sua bocarra, boca grande. Escancarado, todo confiante. Em sua opinião, por que nesse trecho foi usada a palavra bocarra em vez de boca? Para indicar que a boca do sapo era muito grande, era o que? Enorme, ok? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre empregando corretamente a letra Z, tá bom? Então, eu espero que a última aula de interpretação de texto tenha te ajudado a interpretar esse texto, que você vai passar muito tempo da sua vida interpretando vários textos em concursos, em provas importantes que você for fazer na vida. Por isso, é sempre importante realizarmos atividades de interpretação de texto, ok? Então, vamos agora aprender sobre a letra Z. Pega seu caderno aí, se você precisar fazer algum tipo de anotação, tá? Tá escrito assim. Como você já sabe, a ortografia encontra-se relacionada ao modo correto de grafarmos as palavras. Ela originou-se de uma outra língua existente no passado, assim como tantas as outras palavras existentes na língua portuguesa, quase sempre advindas do grego ou latim, assim sendo, sua composição se constitui de dois radicais gregos, orto, certo, direito, mais correto, e grafo, que é igual a escrita, mais o sufixo formado de substantivos, ia. Outro aspecto que se encontra relacionado a ela é o fato de que existem regras próprias para cada caso que utilizamos em nosso dia a dia, ou seja, regras para o X, o CH, o SS, o C cedilha, entre tantos outros. Por isso, quando se trata da linguagem escrita, não podemos escrever à nossa própria maneira, pois há um sistema comum a todas as pessoas, a qual devemos obedecer, chamado de padrão formal da linguagem, pois é dele que partem todas as normas necessárias de uma escrita de qualidade. Não há como negar que, em determinadas situações, nos sentimos presos a algumas dúvidas no que se refere à forma adequada de grafarmos esta ou aquela palavra, principalmente porque algumas possuem sons idênticos. Porém, à medida que desenvolvemos o hábito constante da leitura, vamos aprendendo sobre a forma correta e, de tal modo, no momento de escrevermos, já estamos craques no assunto. Sendo assim, para aprendermos um pouquinho mais, conheceremos os casos em que usamos a letra Z. São eles, em alguns substantivos que derivam de adjetivos. Acidez, derivada de ácido, palavra que significa uma qualidade. Altivez, derivada de altivo. Certeza, derivada de certo. Embriaguez, derivada de embriagado,
limpeza, derivada de limpo. No sufixo, acréscimo no final de alguma palavra que forma aumentativos e diminutivos. Ganzarrão, aumentativo de cão. Homenzarrão, aumentativo de homem. Avezinha, diminutivo de ave. Rapazote, diminutivo de rapaz. E agora com esse, ó. Mas atenção, quando a palavra primitiva já contém a letra S, as outras que dela derivam continuam com S, tá? Casa, casinha. Mesa, mesinha. Rosa, rosinha. Porque já possui o S. No sufixo tris, formadores de substantivos femininos, atriz, embaixatriz, imperatriz. Nos verbos terminados em isar, quando as palavras primitivas não possuem S. Aterrorizar, atualizar, economizar e fiscalizar. Então, segue aí o link de onde eu tirei essa informação, se você quiser acessar, ok? E eu estou deixando a atividade aí do livro de português, da página 114, 115 e 116, sobre a letra Z, ok? Vamos praticar um pouquinho. Então, até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.